a gente abriu 360 contando para você ali como é que está o julgamento da convocatória de Bolsonaro para disseminar fake news sobre as urnas e as eleições no Brasil à comunidade internacional no TSE, mas eu venho te informar que o TSE não é a única pedra no caminho político de Jair Messias Bolsonaro. Coloque no seu radar a Corte de Contas do Brasil, a mais alta Corte de Contas do Brasil, o Tribunal de Contas da União, vai julgar as contas do último ano do governo Bolsonaro. Calma. Todo ano, o TCU julga as contas do governo do ano anterior. Então, em 23, eles vão julgar 22, em 22 eles julgaram 21, em 21 julgaram 20 e assim sucessivamente. O julgamento das contas do último ano do governo Bolsonaro vai acontecer no dia 7 de junho. Está marcado para o dia 7 de junho. E o rombo produzido, em especial nos últimos 4 meses do governo, é tão grande que técnicos da corte já avisaram aos ministros que frente, espaço para rejeitar as contas do Bolsonaro, do último ano do Bolsonaro, existe. Que esses espaços estão disponíveis. Em especial, a gastança nos últimos 4 meses. Eu vou pegar aqui exatamente o relato que a fonte me fez de 3, digamos assim, frentes que estão, de fato, muito azeitadas, né? Primeiro, o controle artificial do preço dos combustíveis com corte de imposto que nem era só do governo federal, foi judicializado, enfim, chegou a ser um acordo e tal. Isso é uma falha que pode ser explorada. 2, o fato de ter se usado a verba que era para pagamento de benefício previdenciário, ou seja, aposentado, em outras frentes, para poder ter dinheiro para gastar. Isso ficou ainda pior porque o governo represou o ingresso de pessoas na aposentadoria, segurou para que virasse o ano e um novo volume de aposentados caísse na conta do governo Lula. 3, a terceira frente é o rombo por si só, comprovado pelo próprio governo, que precisou de 10 bilhões de reais para fechar as contas. Ele foi ao Tribunal Superior, perdão, ao Tribunal de Corte da União, o Tribunal de Contas da União, perdão. O governo Bolsonaro foi e falou: oi, eu preciso de 10 bilhões que eu não estava contando, porque senão não vou fechar as contas. Isso é crime de responsabilidade? E aí o tribunal deu um salam aleikum. O tribunal entendeu por maioria que era possível dar o crédito, mas... E a fonte me citou exatamente a fala do ministro, vou pegar aqui para vocês, ó. A fala do ministro Benjamin Zimler, é isso mesmo? Deixa eu abrir aqui a minha apuração na íntegra, né? Exatamente. A fala do Benjamin Zimler, no dia em que houve autorização para esse crédito extraordinário, dizendo: olha, nós não vamos sacrificar o povo. Agora, a legalidade do manejo do orçamento, inclusive este crédito extraordinário, isso vai ser analisado no seu tempo correto. Esses 3 são os principais flancos apontados ali. Se Bolsonaro tiver as contas rejeitadas no Tribunal de Contas da União, ele também fica inelegível. Então, não é só o TSE que pode deixar Bolsonaro inelegível. Uma condenação da Corte de Contas pode suspender, inabilitar para exercício de mandato eletivo por 8 anos o ex-presidente. Bolsonaro tem uma boa notícia nesse caso. Qual é? O relator. O dono, o homem que está tocando o processo de análise das contas do ex-presidente, é um aliado dele de longuíssima data. O nome dele é Jorge Oliveira, ministro Jorge Oliveira, e ele foi indicado por Bolsonaro depois de ter trabalhado com Bolsonaro no Palácio do Planalto. Inclusive, o pai de Jorge Oliveira também era assessor de Bolsonaro quando deputado. É uma relação longuíssima e de confiança. Mas há outros ministros que têm olhado os dados levantados pela assessoria técnica e têm dito: deixar isso aqui passar sem fazer, no mínimo, um puxão de orelha, porque você pode aprovar com ressalvas também, vai ser muito difícil. Fato é, a gastança
eleitoral, a gastança de olho na eleição e o rombo de 10 bi passado em cheque ali, assinado quando se pede um crédito extraordinário para fechar as contas, entrou na mira do TCU e, bom, pode ser mais um problema para o futuro político do Jair Messias Bolsonaro. Vem para cá, meninos, rapidinho, e menina, claro, né? Para a gente comentar, eu começo com você, Renata. Quem viu Dilma Rousseff e o impeachment não deve, digamos, minorar, né, a possibilidade, o tamanho, né, a capacidade do Tribunal de Contas da União de criar problemas grandes quando se tem, digamos, farto material de indício e fático também, apontando que, bom, rolou um descontrole ali no ano passado, isso ficou muito claro, uma série de medidas eleitoreiras, mas isso deixou um rastro e, bom, a lei de responsabilidade fiscal tem uma coisa que é chatinha, é essa. E, bom, tem espaço para pegar. O desenho que você coloca, no mínimo, a gente olha e fala, mas que gambiarra, né? Agora, a gente está diante de uma contabilidade criativa, que foi o nome que se usou para classificar o que foi feito lá durante o governo Dilma Rousseff. Nesse caso, é muito interessante como o Tribunal de Contas da União, que tem um corpo técnico muito afiado, né? Tem servidores de altíssima qualidade, atua em muitas frentes, mas é uma corte muito política. Como ele deixa casos engatilhados e a depender dos ventos da política, aquilo pode crescer em importância ou não. Por que eu digo isso? Bem, a gente está diante de 16 ações mirando Bolsonaro no TSE. Gente até de dentro do partido dele, Leandro trouxe isso mais cedo, já olha e fala, não tem como escapar, né? Ele vai acabar perdendo seus direitos políticos ali. Agora, ainda que por alguma razão Bolsonaro não tenha essa inelegibilidade, olha que hoje foi bonitinho, decretada pelo TSE, o TCU está ali, né? Então, a dependendo de como a coisa andar, pode-se trazer esse caso. A depender de como a coisa andar, se ele já estiver inelegível ali, será que interessa ir com algo tão gravoso? Isso Perfeito. Vai muito na conta dos ministros que estão lá. E por quê? É só para aliviar para Bolsonaro? Não, gente, tem uma outra conta. A depender de como sai a decisão do TCU em direção ao governo Jair Bolsonaro, fica muito evidente que tem de se usar a mesma régua para analisar, no mínimo, as contas desse ano do governo Lula. E a gente ainda não sabe o que o governo vai ter que fazer até o final do ano para conseguir honrar seus compromissos. Então, é um pouco disso que acontece ali no cálculo de ministros que, se veem com bons olhos irem atrás de Bolsonaro, também entendem que podem precisar de algum espaço de manobra ao analisar o governo Lula. Leandro? Dani, só lembrar, né, o despejo gigantesco de dinheiro que o Bolsonaro, a partir do segundo semestre ali de 2022, colocou dinheiro na economia, uma série de auxílios foram criados, outros foram turbinados e que vários deles estão passando agora por um pente fino pelo governo federal. Isso eventualmente vai estar na avaliação do Tribunal de Contas da União, mas só para lembrar que a gente teve, por exemplo, ontem, né, o Ministério do Desenvolvimento Social bloqueando ali 1.200.000 cadastros de pessoas no Bolsa Família que passaram a receber o benefício justamente no segundo semestre, né, quando, enfim, a PEC ali da bondade colocou um dinheiro grande para as mãos dos brasileiros que precisam desse dinheiro, mas a coisa foi feita de uma maneira pouco criteriosa e aí se está vendo agora, né, 1.200.000 pessoas que não deveriam estar recebendo o benefício e vários outros, né, auxílio para caminhoneiro, que as próprias entidades do setor diziam que o governo estava usando cadastros muito antigos para poder dizer quem tinha e quem não tinha o benefício, enfim, vários momentos, né, e que estão sob análise agora. Vamos ver como é que o Tribunal de Contas da União vai se debruçar sobre isso, mas uma grana que circulou pelo país, que o governo federal colocou e que tem ali alguns problemas na destinação dela. Vamos ver como é que o TCU entende isso. Yuri. Acho que bem rapidamente, Dani, para arrematar, o quanto o que se vivia, né, e o que se percebia ao longo de 2022, de uma série de
posturas mais fiscalistas foram, aos poucos, se perdendo em nome da disputa político-eleitoral. E é isso que vai ficando evidente, não só com as consequências, e talvez uma das políticas públicas que mais tenha sentido essa consequência, a Renata Agostini já falou disso hoje, foi o programa Bolsa Família, mas também esse grave problema do censo, da forma como ele foi preterido e como o barato saiu caro na definição do Nakagawa. E agora a grande questão, de fato, é o quanto o papel do Tribunal de Contas da União, neste caso específico das contas de 2022, vai levar muito mais em conta todos esses critérios técnicos ou se o fator político também vai pesar, como a Renata disse, na hora de estabelecer parâmetros para essas contas que depois valham para os governos subsequentes. Mas o fato é, ficou muito evidente à luz do dia que o ano passado foi um ano muito fora da curva, muito atípico em termos da licenciosidade com que foi usado o dinheiro público, muitas vezes com autorização do próprio Congresso Nacional. Importante lembrar também. Sem dúvida. Mas agora, de novo, né, a gente está vendo isso em uma série de questões. As consequências vêm depois.